Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Como podemos permanecer unidos em meio à diversidade de opiniões que temos, especialmente em relação a alguns temas que não são essenciais à fé cristã? Pois Romanos capítulo 14 vai nos ensinar a respeito. O capítulo 15 também nos ensina, mas vamos analisar alguns versos de Romanos 14. Quando você tiver uma opinião diferente da opinião de seu irmão na fé, e isto não envolver crenças fundamentais da Bíblia, Romanos 14 incentiva a você e a mim a aprendermos a ser tolerantes para com aqueles que pensam diferente. É óbvio que há questões essenciais à fé cristã e que, se não forem aceitas, elas podem levar à divisão, à destruição da fé e atrapalhar a salvação da pessoa. Obviamente que, em relação a pontos de vista que são considerados heresias, nós não podemos concordar. Mesmo que devamos respeitar as pessoas, não podemos concordar com elas, obviamente, e medidas precisam ser tomadas para que preservemos a pureza doutrinária da igreja. Entretanto, em assuntos periféricos, nós precisamos, mais do que qualquer coisa, aprendermos a ser tolerantes, a respeitarmos a opinião das pessoas. E é sobre isso que Paulo está tratando em Romanos 14, 1 a 6. Eu vou ler para você e vou lhe explicar o que a palavra de Deus aqui quer nos transmitir. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Haviam questões periféricas que estavam dividindo profundamente a igreja de Roma. E o que Paulo fez aqui em Romanos 14, 1 a 6, e ao longo do capítulo, bem como no capítulo 15, foi encorajar aos cristãos da igreja de Roma a serem tolerantes e pacientes uns para com os outros, para que não existissem divisões na igreja. E que questões eram essas? Muitos cristãos sinceros pensam que Paulo aqui está liberando o uso de carnes imundas e também que Paulo está ensinando que podemos guardar qualquer dia da semana porque isso é uma questão de opinião. Porém, uma análise contextual revela que esta interpretação, por mais sincera que seja, ela é totalmente distorcida por alguns motivos. Primeiro, Paulo não está abordando a questão dos animais puros e impuros em Levítico 11, primeiro porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. E nós lemos em Atos 10:14 que mesmo após a cruz, os apóstolos continuaram obedecendo às leis dietéticas de Levítico 11. O que acontece é que em Romanos 14:14, temos um termo grego que é a chave para interpretarmos Romanos 14, 1 a 6. Em Romanos 14:14 é dito: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. A palavra impura no grego que aparece aqui é a palavra koinos. Koinos é uma palavra grega, amigo ouvinte, que se refere a uma impureza cerimonial. Isso aqui é muito interessante. Se refere a alimentos considerados imundos cerimonialmente, não se refere às carnes imundas. Por quê? Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, né, a versão Septuaginta, encontramos a palavra koinos em referência a alimentos considerados imundos cerimonialmente.
Por exemplo, nós vemos que em Mateus capítulo 15, os judeus consideravam certos alimentos imundos cerimonialmente, caso eles não lavassem as mãos num ritual de purificação. Os tradutores da Septuaginta, quando querem falar de carnes imundas, eles não se utilizam da palavra koinos, eles se utilizam de uma outra palavra, a palavra akatartos. Esta palavra é usada no grego em relação às carnes imundas em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Então, se em Romanos 14 o assunto fosse carnes imundas, o apóstolo não teria utilizado koinos no grego, teria utilizado akatartos. Então, como no verso 14 encontramos esta palavra grega que é koinos, percebemos que a questão não é comer ou não carnes imundas, mas é comer alimentos considerados imundos cerimonialmente. E quando analisamos o contexto histórico, percebemos que eles estavam com uma dificuldade, se deveriam ou não comer carnes que tivessem sido sacrificadas a ídolos pagãos. Você vai para 1 Coríntios 8 até o capítulo 10 e você vê que ambas as cartas, tanto a carta aos Romanos como aos Coríntios, escritas aproximadamente ali na mesma década, essas cartas tratam do mesmo problema. Então Paulo está falando que não se deveria julgar nenhum irmão por questões de impureza cerimonial judaica. Cada pessoa deveria ser livre para ter a sua consciência moral e espiritual respeitada. Então, se a pessoa come ou não carnes sacrificadas a ídolos, se ela sente ou não que um alimento está contaminado cerimonialmente, isso é uma questão pessoal e não devemos ficar discutindo com a pessoa em relação a isso. Já em relação ao sábado, quando Paulo diz assim, que cada um deve ter um dia bem definido em sua própria mente, ele não está falando do sábado em si. Até porque o próprio apóstolo Paulo observava o sábado. Seria uma incoerência total Paulo observar o sábado em Atos 16:13, Atos 17:1 e 2, e depois ele dizer que o sábado não tem importância. A questão aqui não se refere à observância do sábado em si, mas muito provavelmente se refere às várias festividades judaicas e dias de jejum. Paulo estaria dizendo o seguinte: cada pessoa é livre para celebrar ou não tais festas, desde que essas festividades não sejam vistas como um meio de salvação. E se uma pessoa quer jejuar num dia ou outro da semana, cada um é livre para decidir isso. Ou seja, em Romanos 14, Paulo não está incentivando as pessoas a pensarem de uma forma diferente daquilo que Deus revelou no Antigo Testamento em relação às carnes imundas, em relação ao sábado. O apóstolo Paulo está incentivando a sermos tolerantes para com nossos irmãos e a não ficarmos discutindo em relação a questões periféricas quanto a um alimento ser ou não cerimonialmente puro ou impuro, por ter sido ou não sacrificado a um ídolo, ou por lavar ou não as mãos antes de comê-lo. E Paulo está tratando também com a observância ou não de festividades judaicas e dias de jejum. Que você e eu aprendamos com o texto bíblico aquilo que ele realmente ensina. E aí sim, estaremos aptos para entendermos a palavra de Deus e para preservarmos a unidade entre nós cristãos. E ao mesmo tempo, preservarmos a pureza doutrinária da palavra de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação: Leandro Quadros.